Queridos, amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus Cristo comprou com seu caríssimo sangue. Eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos dos Apóstolos, no último capítulo, a partir do verso de número 11. É chegada a última exposição deste livro das Escrituras. Nós, por um lado, nos alegramos porque completamos a exposição do livro de Atos e, por outro lado, há uma certa tristeza porque é um livro maravilhoso, né? O Senhor mostrou às nossas vidas o poder do Evangelho na vida de muitas pessoas de locais tão diferentes, como é caro para nós esse livro. Fica então aqui a saudade do livro de Atos dos Apóstolos. Mas então eis aqui diante de nós a última porção. Está escrito em Atos 28, verso 11 até o final, o verso 31. Eu peço que todos atentem, os adultos e também as crianças. Lembrem-se que todos nós estamos aqui em culto ao Senhor. Assim está escrito: ao cabo de 3 meses embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas, vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso de Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que disseste respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita, que por toda parte ela é impugnada. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que dizia. Ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse:
Vai a este povo e diz-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos mais uma vez orar. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque de fato somos bem-aventurados pela simples leitura desse texto. Que leitura fantástica. Que leitura que inspira, Senhor, a vitória do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda rogamos, ó Deus, porque carecemos de luz para entender melhor esse texto. Ele é muito mais do que aquilo que podemos perceber na leitura dele. Por isso está aqui, ó Deus, o teu povo, para ouvir da boca do Senhor a tua vontade, para ouvir da boca do Senhor a tua palavra, Senhor, e entendê-la melhor. Senhor, fala aos nossos corações. Pedimos a tua graça, Senhor. Rogamos a ti que seja conosco, para que nós possamos entender com simplicidade, mas com o poder que há em Cristo Jesus. Essas palavras, sejamos transformados, nossos corações sejam aquecidos pelo Evangelho, aqui nesse texto, ó Deus. E aqui vidas que estiverem, que porventura ainda não vivem para Cristo e com sua igreja, assim, ó Deus, se entreguem a Ele de todo o seu coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Ó Senhor, este é o nosso desejo. Sabemos que não é pelo nosso braço, não é pelo que prega, não é por nada, senão pela força do Espírito Santo. É no nome de Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai. Amém. Meus amados, como de fato falei, nós chegamos ao fim da exposição deste maravilhoso livro das Escrituras. Nós vimos no início da exposição, há muitos domingos atrás, que o Senhor Jesus ele esteve com os seus discípulos alguns dias, por volta, na verdade o próprio texto nos diz que foram 40 dias, lá em Atos capítulo 1, verso 3. E ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. E Cristo ele disse que os discípulos deveriam ficar em Jerusalém e aguardar a promessa do Espírito, e eles então deveriam cumprir e colocar em prática a metodologia, ou melhor dizendo, o plano missionário do Senhor Jesus, o Senhor da igreja. Eles deveriam ser as suas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e então até aos confins do mundo. Isso foi dito por Cristo, demorou alguns dias, ele subiu aos céus. Demorou um certo tempo, vieram então os apóstolos ali esperando. De fato, como prometido, o Espírito veio. E a igreja foi transformada, cheia de poder, para proclamar o Evangelho diante das autoridades. Pedro, que havia negado, se levanta em Atos 2 e prega um sermão cheio do poder do Espírito Santo.
fala àqueles judeus de todo canto que estava ali. E então, quase 3.000 almas vêm a ele perguntando: o que faremos? Como quem diz, nós sabemos que nós fizemos aquilo que não deveríamos ter feito. Nós matamos esse Messias que você está pregando. O que faremos? Pedro diz: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos. E assim então nós vemos o desenrolar de Atos dos Apóstolos. Sempre nós vemos ali pregação fiel, milagre chamando a atenção de muitos, pregação fiel, milagre chamando a atenção de muitos, e nós vemos que eles não fazem nada mais, nada menos do que repetir aquilo que Cristo fez. Ele pregava e curava, ele pregava e fazia milagres. Cristo subiu aos céus, mas a sua igreja são os seus braços, os seus lábios, as suas pernas. Assim, o ministério de Cristo continua sendo colocado em prática. E, meus irmãos, existem alguns textos que nos resumem como a igreja vivia naqueles dias. Por exemplo, nós vimos Atos 2, passamos por esse texto, e vimos que no verso 42 está escrito: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa. E tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Em Atos dos Apóstolos, há alguns textos que resumem, é como se Lucas, ele interrompesse o seu contar de história, de eventos específicos, e ele fizesse um resumo. Esse é um dos resumos, que mostrava como a igreja estava em comunhão, não apenas no culto, mas de casa em casa. Mostrava como a igreja guardava a doutrina dos apóstolos, que nada mais era do que a doutrina de Cristo Jesus. Porque a doutrina dos apóstolos, diz Paulo em Éfeso, na carta aos Efésios, é o fundamento, mas Cristo é a pedra angular. O ensino dos apóstolos, meus irmãos, não é nada mais do que o ensino de Cristo Jesus. Eles tiveram um intensivo com Cristo 3 anos. Dormindo, ouvindo e ouvindo e ouvindo. E eles repercutem exatamente aquilo que ouviram do Senhor Jesus. Portanto, o que a igreja guardava, ela guardava a doutrina dos apóstolos, ela guardava aquilo que Cristo ensinou. Ela se envolvia em comunhão, em misericórdia. E ela se envolvia com um culto fiel, com uma doutrina fiel. Mas nós estamos agora em Atos 28. Será se isso continuou acontecendo? Nós vimos que, inclusive, no início, alguns começaram a se levantar contra a pregação fiel. Pedro e João são presos lá em Atos 4, ou 5, se não me engano, aqui me falha a memória. Então ali já víamos que enquanto uns eram alcançados, outros resistiam à pregação da palavra. Essas coisas aconteciam no início da igreja. Mas como é que agora, depois de muito andarmos em Atos dos Apóstolos, como é que a igreja funciona? Depois que várias igrejas, inclusive, foram plantadas, no início era a igreja ali em Jerusalém. Depois eles saem, vão a Samaria, vão se espalhando pelos confins do mundo. Paulo está em Roma agora. Quão longe Paulo chegou? Em Roma. Na Itália? Será se a igreja continuou da mesma maneira? Meus irmãos, o que vemos nesse texto é que sim.
A igreja continuou guardando a comunhão entre os santos, entre os irmãos. A igreja continuou com a mesma pregação fiel. A igreja continuou com esses dois efeitos da pregação. Uns aceitam a palavra, se entregam a Cristo, outros rejeitam. Mas isso não impede que o plano missionário de Cristo continue sendo colocado em prática. E nós veremos então esse sermão sobre 2 pontos, exatamente como aqui um grande resumo daquilo que Deus continua operando a sua igreja aqui nos dias de Paulo. E a intenção é vermos que ainda hoje, a despeito dos nossos pecados, isso continua acontecendo. Em primeiro lugar, nós vamos ver então o reino de Deus e a comunhão dos santos. Em segundo lugar, nós veremos o reino de Deus e a pregação fiel. Volte seus olhos então para o verso 11. Aqui está diante de nós o reino de Deus e a comunhão dos santos. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Aqui nós vemos, irmãos, o reino de Deus e a comunhão dos santos. Perceba, depois que eles passam o inverno 3 meses, eles seguem a viagem. Eles haviam então naufragado, estavam ali na ilha de Malta, foram, pela maravilhosa providência de Deus, bem recebidos por bárbaros, inclusive por Públio, um romano que ali morava, muito provavelmente. E agora eles seguem a viagem. O inverno passou, a tempestade foi exatamente por causa do inverno. E agora eles continuam a viagem. E eles entram num navio que tem por emblema Dióscoros. Um navio. Perceba, Paulo, Lucas e também o macedônio Aristarco, eles entram no navio com homens idólatras. É isso mesmo que o texto está nos dizendo. Sim, porque Dióscoros era um deus, na verdade era um emblema, era uma imagem de 2 gêmeos ídolos adorados naqueles dias. 2 gêmeos chamados, um castor e o outro Pólux. E esses deuses, então, eram adorados e venerados porque se confiava que eles abençoavam as navegações. E Deus mostra a Paulo que, na verdade, quem está guiando a navegação dele não é Dióscoros, ou melhor, não é Castor nem Pólux. Deus disse a Paulo que importava que ele chegasse em Roma para testemunhar o Evangelho. É Deus quem está abençoando, ainda que com essa bênção venha um naufrágio. É Deus quem está guardando a vida de Paulo. Ele está vivo. Ele agora acabou de receber bens para continuar a navegação. Não são esses ídolos. Mas Paulo então está ali, não confiando nesses ídolos, não sendo pressionado por uma cultura que se crê que esses ídolos imaginados pelos homens abençoam as navegações. Eu já disse aqui, lá de onde venho, em Salvador, no primeiro dia do ano, saem muitas embarcações.
E eles saem em adoração a bom Jesus dos navegantes. Eles acreditam que é esse chamado bom Jesus dos navegantes que abençoa as suas navegações e impedem que eles não naufraguem. Certamente você já deve ter ouvido falar de outros ídolos adorados, não apenas na navegação, mas em outras situações. Como os homens têm o desejo de adorar e entregar a sua confiança a algum ser superior, mas como eles não reconhecem que esse ser superior é um só, é o Senhor, o Deus das Escrituras. Paulo estava ali. Paulo vive no meio, ele vive no mundo. Ele vive aquilo que Cristo disse: eu não vos tiro do mundo. Eu não peço a Deus, ó Pai, que eu os tire do mundo, mas que o Senhor os abençoe no mundo. E assim Paulo está naquele navio. O Senhor, então, não Castor, não Pólux, faz com que vente, e o vento, diz o texto aqui, sopra, e em 2 dias chegam eles a Puteoli. O vento é algo da providência de Deus. E como a providência de Deus é maravilhosa para com Paulo, meus irmãos, leva eles a um local onde ali há irmãos. Os irmãos ficam sabendo da notícia. É isso que diz o texto. Tendo ouvido notícias nossas, eles então vão ao encontro de Paulo e dos seus companheiros. Mas eles não vão a Roma. Esses locais aqui, Praça de Ápio e Três Vendas, eram locais bem próximos de Roma. Eles não vão a Roma, eles vão a esses locais, mas esses locais, meus irmãos, eles não eram nada confortáveis. Eles não eram nada limpos. Eram locais de comércio. Era uma rota de passagem daqueles que vinham em navios, exatamente como Paulo. E eles estavam indo em direção a Roma. Portanto, eles escolhem ir para um local não confortável, porque Paulo está chegando com seus irmãos, com irmãos na fé. A Praça de Ápio e as Três Vendas. E eles rogam que Paulo fique ali 7 dias. Ora, por que não 2? Por que não 3? Por que não 5? Por que não 10? Eles rogam que Paulo fique ali 7 dias. Porque se você fizer a contagem, certamente, não importa se Paulo chegou na 4ª, na 5ª, na terça, se Paulo ficasse ali 7 dias, ele iria ficar também um domingo com eles. O desejo desses irmãos continuava sendo o mesmo desejo daqueles irmãos da igreja lá em Atos 2. Comunhão dos santos. Eles não apenas queriam ver Paulo, eles queriam estar no culto, talvez até convidar Paulo para pregar. Imagine Paulo como pregador na sua igreja local. Eles queriam estar com Paulo no culto. Mas eles não apenas queriam estar com Paulo no culto, eles também queriam estar com Paulo nos outros dias da semana. Eles ardem por comunhão. E o Espírito Santo certamente é aquele que está mantendo tudo isso. E nessa comunhão, meus irmãos, Paulo, ele dá graças a Deus. Ora, será se Paulo estava desejoso de ter comunhão com a igreja? Paulo dá graças a Deus por encontrar ali os irmãos. Paulo está em Roma, tão distante de Jerusalém, tão distante de Tarso, de onde ele era. E ele encontra a igreja do Senhor está espalhada por todo o mundo. E Paulo dá graças a Deus. E ele então se sente mais animado, mais encorajado, porque afinal de contas, Paulo é um prisioneiro, preso injustamente, por causa do Evangelho. Paulo tem que seguir a viagem. E aqui nós não vemos apenas então o reino de Deus e a comunhão dos santos, mas também vemos agora, em segundo lugar, o reino de Deus e a pregação fiel. Veja, diz o texto,
Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo, então, escolhe ficar no local. Ele poderia estar com outros presos, mas é dado a ele a opção de escolher. E, meus irmãos, nós não sabemos se Paulo paga esse aluguel pelos recursos que ele recebeu na ilha de Malta. Afinal de contas, diz o texto que ele recebeu ali muitas honrarias, no verso de número 10. Ou se Paulo estava sendo mantido por alguma igreja. Mas o fato é que Paulo aluga um local. Talvez você olhe para Paulo e diga, mas que homem luxento. Mas que homem... ele não tem noção da sua realidade, ele é um preso, ele quer ficar sozinho numa casa, ele quer conforto. Ele está querendo fugir daquilo que Deus tem para ele, um prisioneiro, por causa do evangelho. Não, meus irmãos. Paulo já tem mostrado que ele não é alguém que vive pensando em si mesmo. Paulo escolhe alugar um local, porque ele está pensando em, mesmo sendo um prisioneiro, continuar pregando o evangelho. É por isso que ele escolhe ficar nesse local. E ele então chama ali, reúne alguns judeus, e Paulo se explica. Ele termina se explicando demais, porque ele pensa que a sua difamação chegou até Roma. Mas esses homens dizem, ora, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Paulo se adianta, e por vezes nós nos explicamos demais para as pessoas. Ou às vezes não há necessidade alguma de explicação. Paulo poderia então primeiro ter sondado a situação para ver se eles sabiam da história. Mas ele já se denuncia aqui, já traz a situação. Enfim, Paulo é um homem reto. Paulo mostra a sua consciência. Ele quer ser reto diante do Senhor e dos homens. Mas às vezes nós terminamos por nos expor demais. Paulo fez isso. E aqui ele descobre que eles não sabiam. Mas eles sabiam de uma coisa. Eles sabiam da fama da igreja. Como a igreja era vista naqueles dias? Veja, o texto diz, no verso 22. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é impugnada. Embora eles não conhecessem o motivo pelo qual Paulo estava preso, eles não só conheciam a igreja, eles rejeitavam a igreja. Eles tinham a igreja como uma seita, como um povo que não andava na verdade, como um povo sectarista. Eles tinham a igreja como uma coisa que deveria ser rejeitada, como uma coisa que deveria ser manchada, revelada a sua mancha diante de toda a sociedade. Você já ouviu pessoas falarem mal da igreja? E aconselharem, inclusive, outros a não serem crentes? São pessoas que inclusive, às vezes, no seu comportamento de vida, são terríveis. Mas eles dizem, você quer ser crente? Não faça isso. Eu conheço tal e tal pastor que fez isso e aquilo outro. Aconteceu tal escândalo e etc. Como você quer ser crente? O mundo está armado e condena a igreja. Não é diferente, irmãos, aqui nesses dias. E por que acontece isso? Jesus disse lá em João capítulo 15, no verso 18. Veja o que Cristo disse lá. Está escrito assim, em João 15, no verso de número 18,
Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A igreja, que é a noiva de Cristo, é odiada por causa do seu noivo. Às vezes as pessoas não se afinam com uma pessoa porque ela não é nem tanto pela pessoa que é, mas por quem ela é casada. É verdade que o mundo rejeita a igreja também por causa do seu prosseguimento, mas ele rejeita a igreja muito mais por causa de Jesus Cristo. Por causa daquele que nós amamos, porque nós somos bons com as pessoas pela graça de Deus. Mas nós não abrimos mão de algo. Nós amamos ao Senhor Jesus e nós queremos honrá-lo. Mas o mundo odeia o Senhor Jesus. Esses homens odiavam. Eles dizem: essa seita é impugnada por toda parte. E Paulo então passa, irmãos, a pregação fiel do Evangelho. A história conta que, de fato, existiam muitos judeus em Roma. Se conta aí por volta de 9 sinagogas de judeus naqueles dias, na cidade de Roma. De fato, quando os judeus eles se espalharam por muitos lugares. E nós vimos isso, inclusive, lá em Atos 2. Então, aqui eles estão em Roma também. Diz o texto que Paulo marcou um dia, no verso 23, e muitos judeus vieram. Muitos judeus vieram. Ali está Paulo para pregar o Evangelho. Ele expõe os argumentos em ordem. Diz o verso 23, ele fez uma exposição em testemunho do reino. Ah, meus irmãos, como é difícil dos nossos dias para todos nós, em cada um com a sua dificuldade, com o seu grau de dificuldade. Como é difícil para todos nós hoje, nesse mundo tão frenético, nesse mundo cheio de coisas prontas. Como é difícil no nosso dia sentarmos e ouvirmos alguém argumentar com argumento e fazer uma exposição de alguma coisa que seja. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele expõe argumentos por ordem. E muitas pessoas odeiam a igreja, não é nem tanto por aquilo que elas ouviram. Elas nem dão os ouvidos ao que é falado. Elas não param para refletir naquilo que está sendo dito. Olha como nós precisamos refrear a instantaneidade em nosso coração. Esse mundo nos aperta, ele nos pressiona. Nós olhamos as redes sociais, como tudo está pronto. Como tudo é fácil. Você dita e então um aplicativo, a tecnologia começa a digitar aquilo que você está ditando. Os dispositivos, você consegue projetar um trajeto de um lugar para o outro em segundos no celular. É tudo muito instantâneo. E nós podemos cair nesse frenesi do mundo e não educar os nossos corações para ouvir a exposição da palavra de Deus. Precisamos cuidar disso em nossos corações. Veja então que Paulo faz uma exposição em testemunho do reino de Deus. Aqui está o conteúdo. Qual é o conteúdo da pregação de Paulo? Paulo, ele está em Roma. Então, será que Paulo, ele diz, eu tenho que pregar alguma coisa diferente, eu estou em outra cultura? Eu não estou em Jerusalém. Será se Paulo inventa algo? O seu conteúdo é o reino de Deus. Foi exatamente isso que Cristo
falou aos seus discípulos, lá em Atos 1, no verso 3. É o conteúdo da pregação fiel, é o reino de Deus. Meus irmãos, ele prega a mesma mensagem de Cristo. E certamente ele pregou sobre a entrada dos gentios. Lá em Atos 1, o Senhor Jesus fala do reino. E nós sabemos que os gentios iriam ser enxertados no reino. Certamente ele falou dos gentios e certamente deve ter sido por isso, inclusive, que causou a reação de rejeição de alguns. Mas ele também falou de um rei, o rei prometido. E nós vemos isso em muitos textos das Escrituras. Que Deus, inclusive, se coloca como rei do seu povo. Um rei prometido que não é meramente humano, ele também tem características divinas. O Salmo 45, inclusive, nos fala sobre isso. Paulo pregou sobre o rei, ele pregou sobre também o seu reino, que irá vencer os seus inimigos. Esse é o conteúdo da pregação de Paulo. E esse deve ser o conteúdo da pregação fiel ainda nos nossos dias. E veja que Paulo parte de um ponto. Paulo parte, diz o texto, da lei de Moisés. E Paulo parte dos profetas. Ele manejava bem a palavra de Deus. E não era exatamente a lei e os profetas que os judeus valorizavam, e até hoje valorizam. Eles dizem, nós somos filhos de Abraão. Nós somos a descendência santa. E Paulo usa aquilo que eles conhecem, a lei, para persuadi-los, diz o texto no verso número 23, para convencê-los. Paulo está ciente do seu trabalho, meus irmãos, de convencer os outros a quem ele está ouvindo. Paulo não fala as palavras ao vento, ele é claro, ele quer convencer a quem ele está ouvindo daquilo que ele está falando. O problema não é esse. O problema é quando alguém quer convencer os outros da mentira e não da verdade. Paulo está pregando a palavra de Deus. Então ele prega, ele tem um ponto de partida e isso tem um efeito. Nós vemos dois efeitos aqui, e mais uma vez eles se repetem. Alguns são convertidos. Paulo sabe, meus irmãos, que ele tem que se esforçar para convencer. E é por isso que, inclusive, ele faz uma exposição com argumentos em ordem, para que fique mais claro para quem está ouvindo. E é assim que todo pregador também precisa fazer. É por isso que ele, inclusive, traz a palavra de Deus para dizer, isso não parte de mim, isso parte da lei de Deus, isso parte dos profetas. Paulo luta para convencer a quem está ouvindo ele. Mas Paulo sabe que é o Espírito Santo quem opera essas coisas no coração de quem está ouvindo. Paulo é um instrumento nas mãos do Espírito. O mesmo Espírito que desceu em Atos 2. Ele continua agindo. E não apenas nos dias de Paulo, meus irmãos. Ele continua agindo ainda hoje, quando alguém ouve a pregação da palavra. Paulo se coloca nas mãos de Deus, o Espírito Santo, como instrumento, para que aqueles que estão sendo ouvidos sejam convencidos. Isso nos ensina que sem a ação do Espírito Santo não há conversão. Alguém pode estudar a palavra de Deus, ou alguém pode, inclusive, não estudar a palavra de Deus, porque dirá, não, eu não confio nos meus braços, eu vou abrir a Bíblia e vou falar, ou uma coisa ou outra. Sem o Espírito Santo não há verdadeira e genuína conversão. E é por isso que nós vemos homens sendo convertidos. Eles são convencidos, diz o texto, no verso 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. E aqui nós não podemos deixar de lembrar de tantos que ficaram persuadidos ao longo do texto de Atos dos Apóstolos. Nós não podemos deixar de lembrar de Lídia, a quem Deus abriu os olhos. Enquanto Paulo falava ali do Evangelho. Nós não podemos deixar do procônsul
onde estava ali Bar Jesus, o mágico, aquele homem com poder, um homem que tinha tudo, entre aspas, falando, para rejeitar o evangelho, porque era um homem rico e de poder, ele recebe o evangelho, ele é convencido pelo evangelho. Nós não podemos deixar de lembrar de Filipe sozinho, com o eunuco, um homem da África. Ele explica a Isaías, e aquele homem diz: eu quero ser batizado. E a vida dele muda. Nós não podemos deixar de lembrar de tantos outros, meus irmãos. É verdade que o pecado ainda é uma realidade na humanidade, mas o Espírito Santo continua convencendo pecadores. Esse é um efeito da pregação fiel. Mas há um segundo efeito. Diz o verso 24: outros, porém, continuaram incrédulos. E o que acontece aqui, meus irmãos, é exatamente o que está escrito em Lucas, no capítulo 12, verso 34. Quando, então, aquele homem pega o Senhor Jesus das mãos de Maria, e ele diz: eis que este menino está destinado tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. E é exatamente o que acontece aqui. Jesus, ele é tanto a esperança dos perdidos, daquele que ouve o evangelho, e o seu coração se compunge, se quebra, e ele clama lá no fundo de sua alma por salvação. Jesus é o motivo por essa esperança, mas ele também é o motivo pelo qual os judeus não querem receber essa mensagem. E até hoje, muitos judeus não recebem. É Jesus. Ele é o motivo da esperança. Ele é o motivo da discordância. E o que acontece então aqui, Paulo traz o texto que lemos na liturgia. Quando Paulo vê que eles querem ir embora, que eles rejeitam essa mensagem, Paulo diz: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, pelo intermédio do profeta Isaías. E Paulo então cita aquilo que lemos na liturgia. Vendo, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Judeus da aliança, ensinados na lei e nos profetas, eles iriam rejeitar, assim como nos dias de Isaías, muitos rejeitaram. Até que então o povo foi enviado para o cativeiro. Paulo está pregando a mesma mensagem de Isaías, irmãos. Já vimos que ele cumpre as profecias. Já vimos que ele traz a pregação que os profetas fizeram. E há um aspecto triste na pregação do Evangelho, por assim dizer. Há um aspecto triste, há um aspecto que mexe com os nossos corações. Nós ficamos felizes quando pessoas recebem a Cristo em seus corações e dizem: eu quero fazer parte da igreja. Mas há um segundo efeito da pregação do Evangelho. Quando elas ouvem o Evangelho e elas saem por aquela porta, elas não voltam mais. Isso é triste. E foi por isso que Isaías, ouvindo aquilo que Deus falou a ele, vai, Isaías, prega, eles vão ouvir, mas eles não vão entender. Eles irão ver, vai estar bem diante dos seus olhos, mas eles não vão perceber. Vai, Isaías, toma, esta é a tua pregação. Isaías recebeu aquilo, e o seu coração se doeu. E ele disse: ok, Senhor, mas até quando? Até quando será assim? Até quando boa parte desse povo rejeitará? Meus irmãos, essas duas verdades, elas continuam nos nossos dias. Os que recebem e a festa,
e os que rejeitam. E não deve haver festa em nosso coração pelos que rejeitam. Deve haver um clamor, como houve no coração de Isaías: Senhor, até quando? Esse deve ser o clamor no meu coração e também no seu coração. Até que Cristo volte, será assim. Uns receberão e haverá festa. Outros rejeitarão e haverá tristeza. Mas graças a Deus, que a rejeição do evangelho não impede o avanço dele. E é isso que Paulo diz, ele diz no verso 28, tomai, pois, conhecimento, falando aos judeus, de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Explicando isso em Romanos, Paulo diz, ora, vocês, gentios, foram enxertados na videira, isso foi provocado porque os judeus foram tirados dela. Porque o que causa o espalhamento da mensagem do evangelho pelo mundo é exatamente a perseguição dos judeus, meus irmãos. Quando Estevão prega aquele maravilhoso sermão em Atos capítulo 7, e ele olha para os judeus e eles estão rangendo os dentes, eles estão com raiva, a gosto de morte na boca daqueles homens. E diz o texto que se deu uma grande perseguição. E foi assim que a igreja se espalhou pelo mundo, até que o evangelho chegou, inclusive aqui no nosso país, aos nossos corações. Essa rejeição dos judeus, Paulo diz em Romanos 11, provoca então o alcance dos gentios. E Paulo diz então, é como se Paulo dissesse, vocês não querem ouvir? Pois os eleitos ouvirão, os gentios, eles ouvirão. Mas isso não significa, irmãos, que nós devemos então olhar para os judeus e dizer, olha, basta, vocês rejeitaram Cristo, nenhum de vocês mais deve receber o evangelho. O próprio Paulo diz, quem dera que eu me fizesse anátema para que alguns deles fossem alcançados. Isso significa então que eu e você devemos orar pelos judeus. Para que eles para que alguns deles eleitos que sejam reenxertados na videira. Essa é a linguagem que Paulo usa em Romanos. Deve haver essa oração em nosso coração também. Mas o texto diz que há contenda, no verso 29. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por que a contenda? A contenda existe quando não se fala a mesma linguagem. E de fato, não há a mesma linguagem. Aqueles que amam a Cristo falam uma linguagem. Aqueles que não amam a Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo falam outra linguagem. E não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Por mais que nos esforcemos naquilo que depender de nós, em ter paz, vai chegar um ponto em que não depende mais de nós. A contenda. A divisão que o próprio Deus prometeu lá em Gênesis 3 que iria estabelecer. Mas o que é interessante, meus irmãos, que isso não desanima Paulo. Certamente isso deve ter mexido com o coração de Paulo. Deve ter causado indignação e tristeza no seu coração. Mas isso não o desanima a continuar anunciando o evangelho. Ele olha para a frente. E veja, diz o texto, que Paulo permaneceu 2 anos ali naquela casa que ele alugou. E eles recebiam todos os que o procuravam. As pessoas procuravam Paulo para ouvir do evangelho. Meus irmãos, Paulo está algemado. E ele diz isso lá em 2 Timóteo 2, capítulo 2. Ele diz
que está algemado, e de fato ele está em prisão aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, ele diz a Timóteo, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. É impressionante como o Espírito Santo vem trazendo pessoas para ouvir Paulo pregar. Inclusive, é bem provável que ali ele tenha escrito até mesmo cartas como a de Filipenses, onde lá ele diz que a guarda pretoriana estava sendo alcançada. Até os soldados ouviam do Evangelho. Paulo estava preso, mas o Evangelho não estava algemado. Paulo transforma, irmãos, como isso é impressionante. Só o Evangelho tem esse poder na vida de um ser humano. Em virar o jogo, por assim dizer. Em fazer da sua humilhação a sua glória. Paulo transforma o seu cárcere num ponto de pregação. Numa agência do reino de Deus, para que presos pelos seus pecados e por Satanás sejam libertos. Só o Evangelho tem o poder de fazer isso na vida de alguém. Que sabedoria do Espírito Santo, que inteligência, que disposição. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele continua cumprindo o seu plano missionário, independente das resistências do Evangelho. Ele irá alcançar o último eleito. Nós não sabemos quando será isso. Nós desejamos que seja logo. Mas ele irá alcançar o último eleito. Não importa a resistência. Ela pode ser perseguição física, ela pode ser política, ela pode ser econômica. Isso não é nada diante de Jesus. Veja, o texto diz que Paulo pregava o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ora, como não havia impedimento, Paulo estava preso. O texto nos ensina, irmãos, que coisas como essas não são impedimento para o avanço do reino. Coloque tudo numa sacola que você pensa que tem sido impedimento para o avanço da igreja. E na balança de Deus, essas coisas não pesam. Não há impedimento para o avanço do reino de Deus. Meus irmãos, o assunto da pregação de Paulo é o reino de Deus. E diz o texto, nos traduz o que é, nos explica melhor o que é o reino de Deus. No verso 31, ele diz, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Certamente a pregação de Paulo tinha em mente textos como, por exemplo, o Salmo 2, abre a sua Bíblia lá. E aqui nós estamos concluindo o nosso sermão. E também a exposição do livro de Atos. Salmo capítulo 2, onde aqui está escrito, o Senhor mesmo diz, no verso 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu monte santo, sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei, diz aqui o filho, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Novo Testamento interpreta dizendo que foi Davi quem escreveu isso. E ele disse acerca do Senhor Jesus. Quem é o rei? Por que é chamado de Senhor Jesus Cristo? É porque ele é o rei. Paulo prega sobre o reino de Deus. E ao falar do reino de Deus, ele não deixa de falar do rei desse reino. É o Senhor Jesus. E esse salmo, do verso 2, do capítulo 2, ele parece ser pesado. E de fato ele é pesado contra os inimigos de Deus. Aqui há um Senhor que está sendo revelado no início do saltério.
Ele avança, vencendo os seus inimigos. Há rebeldes dizendo: rompamos os seus laços. O reino é dele, mas há rebeldes querendo se insurgir e se libertar. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O Senhor se ri. Diz o texto, esse salmo, ele então diz que Cristo regerá com vara de ferro e ele despedaçará com vaso de oleiro aqueles que resistirem a ele. E no verso 12 diz: dá aqui um sábio conselho, beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Mas, meus irmãos, o Salmo 3, em seguida, ele está em seguida porque ele está ligado de fato ao Salmo 2. Aqui está o rei Davi, um tipo de Cristo. E esse rei está fugindo porque o seu próprio filho. Veja, o Salmo 2 fala de inimigos, mas o Salmo 3 traz um inimigo que era o filho de Davi, Absalão. E Davi foge para não matar o seu filho. Ele clama e diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. E muito mais do que Davi, Cristo clama, porque toda a humanidade se levantou contra ele. Ele é o Senhor e Deus de toda a terra, mas toda a humanidade se ajuntou e disseram: vamos sacudir de nós as suas algemas, vamos romper os seus laços. E o verso número 8 nos traz uma maravilhosa verdade. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a sua bênção. O Senhor alcança a quem Ele quer. Ele vence qualquer coração. E nós não podemos, irmãos, deixar de trazer aqui o Salmo 87. Abra sua Bíblia no Salmo 87. É mais um salmo que nos fala da Bíblia, do povo de Deus como um reino. Salmo 87. Diz assim: fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Quem foi fundada por ele? Sião. E Sião era chamada de a cidade de Davi, que era um tipo de Cristo. Perceba, essa verdade ela é libertadora, meus irmãos. Porque esse grupo, talvez você já tenha percebido que os salmos eles são divididos em 5 grupos de salmos. E nesse momento aqui, é um grupo inclusive de salmos que eles estão no cativeiro. Eles usavam esses salmos e muitos desses salmos falam de um contexto de ser vencido, de estar destruído por inimigos. E é exatamente nesse contexto que o Salmo 87 lembra que Sião foi fundada por Deus. Sião estava destruída. A Babilônia entrou em Jerusalém e arrasou, inclusive destruiu o templo. E nesse contexto, o Senhor diz: lembra-se, ela foi fundada por mim. Irmãos, a igreja passa por muitas situações. E talvez nós olhemos para a igreja e digamos: Senhor, como a igreja está insustentável. Como há tantos problemas na igreja. Talvez haja em seu coração um desejo de ir para longe da igreja, em alguns momentos. E olhe tudo em ruínas. Mas não se esqueça que ela foi fundada por Deus. Ela não foi fundada por homens, ela foi estabelecida por Deus.
Isso nos mostra, irmãos, que ainda que ela seja atingida, é o Senhor que mantém a igreja. E ela não será apagada. E esse salmo nos mostra como Deus irá vencer os seus inimigos. Isso é maravilhoso. Diz o verso 4: dentre os que me conhecem, farei menção a Raabe e da Babilônia, e eis aí Filístia e Tiro com a Etiópia lá nasceram. Meus irmãos, eles estavam na Babilônia. E Deus diz que iria alcançar babilônicos. E não apenas iriam ser alcançados, mas eles iriam inclusive ser arrolados. Vocês lembram dos vários textos em que há ali o nome de várias famílias em números? Genealogias? Ali estão os judeus. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar o nome também daqueles que são babilônicos. Daqueles que são da Filístia, de Tiro. São povos inimigos. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, meus irmãos, que a forma com a qual Ele vence os seus inimigos não é por espada, não é por arco, não é por arma de fogo ou outra coisa qualquer. A forma com a qual Ele vence os seus inimigos é conquistando os corações. E não foi exatamente isso que vimos ao longo de Atos dos Apóstolos? O Senhor conquistando aqueles que eram de Éfeso, aqueles que gritaram, grande é a Diana dos Efésios. Pessoas fechadas, cegas em suas idolatrias. O Senhor conquista os seus corações. Os coríntios, devassos, impuros. Existia inclusive até a palavra corintianizar, que era sinônimo de praticar imoralidades. O Senhor conquistou o coração deles. O Senhor, Ele tem o seu rei, que é Cristo. Ele tem o seu reino que cada vez mais avança e cresce. E nada irá parar esse rei bendito. O final do Salmo 87 diz, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Eles entoarão, todas as minhas fontes estão em Sião. Isso é maravilhoso. Aquele que é alcançado por Cristo tem a sua fonte em Cristo, é óbvio. A sua vida está em Cristo. Mas aquele que é alcançado em Cristo diz, a minha vida está na igreja, em Sião. Eu não consigo viver sem a igreja. Ele não vai na igreja um domingo e depois o mês que vem no outro domingo. Ele quer estar na igreja sempre. E ele diz, as minhas fontes estão em ti, ó Sião. No reino. Ah, meus irmãos, como esse é o efeito da pregação fiel. Eu finalizo o texto, essa exposição com o último texto, em Apocalipse 22. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 22, versos 1 a 5. Diz o texto, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ora, se há um trono, é porque se está falando de um reino. Há um rei assentado nele e o filho do rei ao seu lado, Deus e o Cordeiro. E no meio da praça, de uma a outra e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos.
todo aquele que é salvo em Cristo e faz parte do reino, é para que ele sirva aqui a esse rei. Mas ele serve em limitações. E ele aspira aquele dia em que ele servirá para sempre. Ele prestará culto ao seu rei para sempre, ao rei da sua vida, ao autor da sua fé, àquele que com a sua graça vence o seu coração e o convence de seus pecados. Eles o servirão, e não apenas Deus e o Cordeiro reinarão. Diz o verso 5, que eles reinarão com ele. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Atos está encerrando aqui, porque Atos é um livro de transição. Morrerá João, o último apóstolo, e não terá mais apóstolos. Portanto, nós não temos mais Atos dos Apóstolos nos moldes aqui, como acabamos de expor. Mas a igreja é a mesma e ela continua. Deus continua operando a comunhão dos santos e a pregação fiel. Eu quero encerrar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, como você tem reagido com relação à comunhão dos santos? Aqueles irmãos foram para um local sujo, um local que não era confortável, porque eles ouviram dizer que Paulo estava se aproximando. Quanto você tem sacrificado para estar com a igreja? Eu pergunto de outra forma. Quão cara é a comunhão dos santos para você? Irmãos, aqueles irmãos disseram a Paulo, fique conosco, por favor. Eles rogaram, fique 7 dias, Paulo. Eles tinham o culto como alguma coisa cara. Perceba, eles iam ter o culto sem Paulo ou com Paulo, porque a igreja cultua sempre. Mas isso significa que eles queriam ter Paulo no culto, porque eles não apenas estão em comunhão com Deus no culto, eles estão em comunhão com os irmãos também no culto, e eles queriam ter comunhão com Paulo no culto. Às vezes os irmãos faltam e nós não nos damos conta no culto. Todos nós, uns mais, outros menos, não percebemos. O culto é um momento de comunhão com os irmãos. É algo caro para a igreja. É triste ver que, inclusive, às vezes alguns irmãos escolhem o culto que vem. Já cultuei de manhã, não venho à noite. Esses irmãos ouviram dizer, e eles disseram, Paulo, nós queremos ter comunhão com você no culto. Há irmãos que não podem vir ao culto por motivos de saúde, ficam em casa ou no hospital, gemendo e dizendo, Senhor, como eu queria estar no culto. Mas há irmãos que poderiam estar e não vêm. Como isso é triste. Como você lida com a comunhão dos santos de casa em casa. Irmãos, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja, como muitos dizem, acolhedora, pela graça do Senhor. Graças a Deus por esses momentos que temos após os cultos aqui. Mas essa comunhão ela precisa se estender para a semana. Qual a frequência com a qual você recebe irmãos na sua casa? Ou qual a frequência com a qual, inclusive, você vai visitar irmãos? Lembre de Atos 2. Eles partiam pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Singeleza é simplicidade. Não tinha ali uma lasanha, uma picanha, uma coisa muito bem... Não. Claro, não é pecado, irmãos, e por favor, se fizerem, me chamem.
Mas o fato é que nós não precisamos ter algo muito elaborado para ter os irmãos em nossa casa. Às vezes a correria do dia a dia impede que nós façamos uma coisa bem elaborada e às vezes nós dissemos, não vou chamar alguém por conta disso, a casa não está tão arrumada, não tem algo tão assim elaborado para comer. Irmãos, a comunhão dos santos é a respiração da igreja. Como nós precisamos crescer nessa comunhão de casa em casa, dia após dia da semana. Esta é uma aplicação que faço a vocês. Em segundo lugar, ele pergunta como você tem reagido ao Evangelho, à pregação fiel. Veja, alguns aceitaram em seus corações, outros rejeitaram. É verdade que em algum grau todos rejeitamos algo do Evangelho, porque somos pecadores. Nós não conseguimos aproveitar tudo que está sendo falado por Deus. E como lamentamos por isso. Mas há uma diferença entre aqueles que são piedosos e aqueles que rejeitam o Evangelho. Como é triste que alguns podem ouvir, ver bem diante da sua face, diante dos seus olhos, e dizerem, não quero. Não quero. Como isso deve entristecer os nossos corações, irmãos. Como isso deve entristecer os nossos corações. Como isso deve causar temor em nossos corações. E dizer, Senhor, sonda-me. E vasculharmos os nossos corações. E dizer, Senhor, eu quero mais da Tua palavra. Eu quero ser mais santo. Eu não quero viver como eu tenho vivido. Que essa seja a minha oração e a sua oração. E no final e em último lugar, irmãos, que esse texto nos console. A igreja continuará avançando sem impedimento algum. Sem impedimento algum. Não depende de mim, não depende de você. As pessoas vêm e vão das igrejas. Mas a igreja continuará. Até o dia de Cristo. Como isso deve consolar e aquietar os nossos corações. Senhor, eu preciso me envolver, eu preciso fazer, sim, mas a igreja crescerá sem impedimento algum. Porque é Cristo que é o perfeito missionário que está cuidando de tudo isso. Que essa exposição de Atos dos Apóstolos transforme as nossas vidas, a nossa igreja. Com a graça do Senhor, nós partiremos para a exposição de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Esperamos que ele também nos abençoe, como nos abençoou em Atos dos Apóstolos. Vamos orar ao Senhor, fiquemos de pé. Maravilhoso Deus, obrigado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Senhor, que livro fantástico, que mostra vidas sendo transformadas, cidades sendo transformadas, regiões, países. Obrigado, Senhor, porque ainda hoje o Senhor continua mantendo a comunhão dos santos e a pregação fiel. Porque ainda hoje esse reino do Senhor continua avançando e vencendo seus inimigos, inclusive vencendo seus corações e conquistando-os, ó Deus, pela graça. Que o Senhor santifique e nos anime a viver em Tua igreja, dia após dia, ó Deus, esperando aquele grande dia que nós estaremos diante do Cordeiro e do Senhor assentado no trono, ó Pai. E a luz do Senhor irá iluminar, inclusive as nossas faces,
nós não teremos mais pecado. Nós serviremos e cultuaremos ao Senhor sem fim. Nós não precisaremos nos despedir de irmãos, ó Deus. Mas nós teremos eles conosco. Ó Deus, que chegue logo este dia. Que chegue logo este dia. Em nome de Jesus. Amém.